Senado, parlamentares de oposição se retiraram depois de manobra do senador Renan Calheiros, presidente da Casa, para atrasar o processo contra ele no Conselho de Ética. E nós vamos a Brasília conversar com o repórter Fábio Panuzzi. Fábio, de confusão em confusão, o Senado não anda. Que confusão agora foi essa? Pois é, Boechat, o senador Renan Calheiros jura que é inocente, mas faz questão de conduzir tudo para que a coisa pareça o mais suspeito possível. Hoje os 3 relatores se reuniram e acabaram chegando a 30 perguntas que a Polícia Federal vai ter que responder durante a realização da perícia nos documentos que o próprio Renan Calheiros apresentou. Esse documento foi entregue à mesa diretora, que deveria se reunir durante a tarde de hoje, conforme o compromisso feito ontem com o aval do próprio senador Renan Calheiros. Mas Renan Calheiros mandou dizer que a reunião vai ser só na próxima terça-feira, que é a véspera do recesso parlamentar. Aí os senadores da oposição ficaram furiosos com ele, começaram de novo a atacá-lo do plenário do Senado e se retiraram em protesto. Na próxima terça-feira, se houver mais algum tipo de manobra, eles prometem se retirar de todas as votações até que o processo volte a andar. Boechat. Bom, em época de PAN, um esporte sem nenhum apelo popular conquistou um garoto pobre da periferia de São Paulo. Com uma inteligência muito acima da média, Vinícius aprendeu a ler e a jogar xadrez sozinho. E esse ano foi meu primeiro Paulinho. A família mora na periferia da Zona Leste, uma das regiões mais pobres de São Paulo. Aqui, a grande maioria das crianças se diverte na rua, jogando bola ou empinando pipas. Por isso, Vinícius é considerado tão diferente. Na varanda da pequena casa, ele passa boa parte de seu tempo assim. Checkmate. A paixão pelo esporte surgiu aos 6 anos, quando ele aprendeu a jogar com uma tia distante. Sem parceiros, até tentou ensinar a avó. Ele tentou até me ensinar, assim, alguma coisa assim, mas eu achei muito complicado, aí já falei, ai não, Vinícius, é muito complicado isso aí. Vinícius só conseguiu um grupo para jogar aos 12 anos. Um dia eu tava passando de bicicleta no bairro e achei estranho, né? Pô, tanta gente jogando xadrez aqui na Zona Leste. Eu fui me informar, saber o que é, eles iam realizar um campeonato. O interesse do garoto foi motivo de piada. Até a mãe achava estranho. Não joga futebol, não é pagodeiro. Então eu achava que era até um jogo de tiozinho. Eu falei assim, nossa, ele tá com velhice precoce, né? E foi justamente um vizinho bem mais velho e também apaixonado por xadrez quem incentivou Vinícius a investir no esporte com seriedade. Além do xadrez em si, o que eu admiro é a questão da disciplina. E sem contar isso aí, eu notei que ele se destaca também em outros setores, sem ser apenas o xadrez. Se ele pusesse 10% da força dele no xadrez e no futebol, quem sabe ele poderia até fazer o Corinthians ser campeão. A inteligência do garoto vai além do tabuleiro. Ele aprendeu a ler sozinho aos 3 anos de idade e também encarou as cordas do violão sem a ajuda de um professor. Me admiro. Não é meu filho. Eu acho que é coisa de Deus e ele. Ah, é um orgulho. Vinícius participa de campeonatos de xadrez há apenas 3 anos e hoje já é o melhor brasileiro de sua idade no ranking mundial. São mais de 70 medalhas e troféus. O próximo desafio é o Campeonato Brasileiro da categoria no Rio. Para isso, só falta o dinheiro. Mas ele não desiste e sonha em disputar o Mundial na Armênia em outubro. Por um lado até é bom que eu não tenho tanta condição para pagar professores, para essas coisas, violão, tudo, que eu posso mostrar bem a minha força de vontade, né? Que é o que todo mundo fala, assim, na televisão, essas coisas, e pouca gente acredita, mas é verdade. Se você tem um sonho, você tem que ir atrás dele. Patrícia Zorzan, de São Paulo, para o Jornal da Band. Depois de percorrer 50 cidades, a Chama Pan-Americana